Olá, eu sou a professora Inácia Damasceno Lima e trabalhando a disciplina Metodologias e Estratégias de Ensino, nesta unidade 3 nós vamos ver a utilização de materiais didáticos e pedagógicos na escolarização de jovens e adultos. É importante nesse estudo dessa unidade observarmos o que o livro didático na educação de jovens e adultos traz de referência para os professores e alunos que estão nessa modalidade de ensino. Vamos ver também os jogos pedagógicos na educação de jovens e adultos, os recursos de multimídia na alfabetização de jovens e adultos e os instrumentos ilustrativos utilizados na educação de jovens e adultos. A partir desses itens, nós vamos também perceber alguns objetivos para trabalharmos esses materiais. Reconhecer materiais didáticos adequados para a educação de jovens e adultos. Identificar recursos pedagógicos adequados para a alfabetização de jovens e adultos. E reconhecer as ferramentas tecnológicas que auxiliam no processo de ensino e aprender, do ensinar e aprender. A partir desse movimento que nós vamos fazer, nós vamos identificar nas nossas aulas quais são os materiais apropriados para a escolarização de jovens e adultos. Nós referimos aqui à alfabetização, mas dando prosseguimento a qualquer modalidade dentro da educação de jovens e adultos, submodalidades, nós vamos selecionar os materiais didáticos para as nossas aulas. Quando nós falamos de recursos didáticos, nós falamos de diversidades. E nessa diversidade dos recursos didáticos, nós temos que selecionar aquilo que é importante para aquela aula. Nós vamos conversar, nós vamos refletir sobre os que são mais adequados para a modalidade que nós atuamos. Normalmente, os alunos jovens e adultos se defrontam com uma situação, com uma realidade, que são, principalmente, a inexperiência de alguns profissionais, torná-los infantilizados. Isso devido à utilização de materiais que não são apropriados, não são adequados, que não estão de acordo com aquela aula que o professor pretende ministrar, e o processo de aprendizagem começa a ter ali uma negação, não acontecendo da forma que deveria acontecer, não alcançando o objetivo preciso que deveria acontecer. Desta forma, é importante que nós profissionais procuremos selecionar os materiais adequados àquele nível de ensino, àquela modalidade, àquele grupo a que se destina aquela aula. Por esta razão, nós vamos começar a refletir um pouco sobre o livro didático. O que o livro didático tem a ver para a nossa aula? O livro didático na alfabetização de jovens e adultos, e para as demais modalidades também, ou os demais níveis, ele traz uma reflexão ao professor. Em que medida o livro didático contribui com a prática pedagógica na modalidade de jovens e adultos? Desde 2011, as escolas da rede pública de ensino em todo o Brasil foram contempladas com o PNLD-EJA, ou seja, Plano Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos. A incorporação da educação de jovens e adultos nesse programa significa mais uma política de governo que consolida a EJA como modalidade de ensino, além de permitir ao professor que atua nesse contexto ter mais uma ferramenta de trabalho pensada e planejada para esta clientela. Então, se nós pensamos no livro didático, nós temos que ver que livro nós estamos utilizando, de que forma esse livro foi elaborado, preparado, pensado para esse grupo. A partir desse formato que nós pensamos no material didático, nós planejamos a nossa aula e nós temos uma eficiência para dizer qual tipo de livro que deveria ser utilizado. A partir dessa forma, nós vamos pensar que critérios deveria estar constando nesse livro, que materiais, que conteúdos, que essência de referência deveria estar nesse livro. Então, nós vamos ver aqui que, ao elaborar um livro didático, o que ela deve conter? Primeiro, práticas de leitura considerando as diferentes linguagens, valorizando aspectos relacionados à diversidade cultural, ao mundo do trabalho, às novas tecnologias, garantindo a apropriação de conhecimentos e direitos que contribuam para o exercício da cidadania. A partir dessa composição do livro, pensado para o adulto, que respeite essa diversidade cultural, que respeite esse trabalho, que respeite o aluno enquanto cidadão, você vai ter propriedade para dizer que essas leituras diversas atendem ao universo dos alunos.
E ao atender esse universo dos alunos, faz com que esses alunos percebam a importância da leitura. É a partir desse livro didático utilizado no dia a dia que faz com que o professor e alunos tenham um espaço de discurso daquilo que estão trabalhando. Se esse livro não for interessante, se esse livro não trouxer aquela mensagem importante ou aquela imagem importante que favoreça a aprendizagem dos alunos, esse livro se torna sem relevância, não tem propriedades para os alunos nem para os professores e considera-se material de encosto. Não é o que se quer na sala de aula. Se quer melhorar o material didático que está sendo disponibilizado para o aluno levar para sua casa e utilizar na sua aprendizagem diária. A partir disso aí, nós vamos também refletir sobre outros materiais. E esses outros materiais, nós vamos pensar, que materiais são esses? Os materiais escritos e os materiais não escritos. Segundo Cunha, o livro didático, em muitos casos, é utilizado como um guia curricular, à medida em que indica caminhos e serve de suporte, apontando alternativas de aprendizagem. Então, nós temos aqui uma referência dos livros didáticos. Eles apontam caminhos para a aprendizagem, eles apontam caminhos para o processo de aprendizagem do aluno e do professor. Nessa interação, os professores podem indicar o melhor livro para o aluno ou criticar os livros que não estão sendo adequados, já que existe uma metodologia de escolha do livro didático. A partir desse momento, nós também podemos indicar aos alunos que materiais eles podem estar lendo para agregar aquela leitura que vem complementar o material do livro didático. Existem também os livros não literários, os materiais não literários. Então, os livros literários, as revistas, os jornais, os folhetos e outros materiais escritos, impressos ou online, são recursos auxiliares das estratégias de ensino utilizados pelos professores e alunos para facilitar a aprendizagem. Esses materiais escritos, eles favorecem ao aluno perceber seu universo escrito. Esse universo escrito não está só no espaço da sala de aula, está no universo diverso de vida cotidiana, nos letreiros, nos demais materiais que a gente vê por aí. Então é oportuno que seja agregado a esses materiais escritos ou ao livro didático, alguma coisa que o aluno tenha facilidade de vivenciar no seu cotidiano. Dessa forma, nós nos apropriamos de alguns questionamentos para poder selecionar esse material. Se o livro didático escolhido e pensado para a EJA está, em alguns casos, estão sendo excluídos da sala de aula, qual é a utilidade desse livro? Qual o papel dos professores frente aos recursos didáticos? Como participar melhor da elaboração ou seleção do livro didático indicado para a EJA? Se você não concorda com esses materiais didáticos, então você tem que copiar ou trabalhar, na verdade, selecionar um material que seja adequado, mas que tenha qualidade. As pessoas que elaboraram e pensaram o livro didático, pensaram de forma coerente, adequada. Entretanto, pode não satisfazer aquilo que você está utilizando, ou não atender à sua necessidade de aula naquele momento. É importante, então, que você selecione materiais adequados e possa contribuir. É aberto alguns canais para você selecionar materiais e indicar como deveria ser feito, como deveria ser reelaborado esse material. Dessa forma, o professor precisa estar atento a que materiais pode ser utilizado com seus alunos. Assim, nós temos uma diversidade de materiais e equipamentos didáticos de quaisquer recursos que possam ajudar. Dessa forma, estimular esse aluno à aproximação com o conteúdo vale pegar os jogos, apropriar-se de materiais audiovisuais e, enfim, são recursos que vão facilitar o seu trabalho na sala de aula. Esses materiais, o importante é que eles não sejam infantilizados. A partir dessa infantilização, a aula se torna inócua para o aluno, não tem validade. E esse recurso inapropriado, de forma irregular, não vai atender àquilo que você gostaria de ter numa aula. A alegria, a didática mais dinâmica, a aprendizagem mais facilitada. Desta forma, o material ele precisa ser claro, ser bonito, ser alegre, ser transparente, de forma que o aluno possa se apropriar dele, sabendo que aquilo vai auxiliá-lo na aprendizagem. Então, nós precisamos pensar, nós vamos trabalhar com materiais concretos, é importante que esse material concreto não seja infantilizado. O que vai tornar o material
mais adulto ou menos adulto, vai ser a forma como o professor vai se apropriar dessa estratégia de ensino, dessa metodologia de ensino para utilizar aquele recurso didático. Então, você vai escolher a forma de material, se ele é concreto, se ele é visual, audiovisual, e aí nós temos uma indicação aqui, que são os recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais, eles se compõem de data show, lousa interativa, computadores, vídeos, jogos de animações, online ou não, áudios, software, e são diversos exemplos de recursos audiovisuais. Nós temos aqui um canal que pode ajudar você, professor, a entender mais sobre essa interatividade. Os recursos que podem auxiliar você é o recurso multimídia. O que é uma multimídia? Essa multimídia vai te ajudar a entender melhor ou a facilitar o uso. Às vezes, nós, como professores, deixamos de usar determinados recursos por falta de propriedade na manipulação deste material, ou por falta de propriedade de continuar pesquisando, aprendendo. Mas os recursos eles foram produzidos e pensados para ajudar na nossa sala de aula. Essas limitações que nós temos, elas são temporárias se a gente investir na nossa capacitação, na nossa forma de pensar e na nossa forma de planejar a nossa aula. As escolas hoje, de certa forma, elas estão preparadas para atuar de forma bem moderna e auxiliando os alunos que podem manipular desde a internet, dos celulares ou a uma aula em PowerPoint e facilitar o seu momento de aprendizagem. Dessa forma, nós vamos a diversos questionamentos a respeito dos jogos, que são um dos recursos que mais os professores utilizam. Os jogos pedagógicos na alfabetização e também na continuidade do ensino servem para ajudar os professores e alunos na aprendizagem. O que significa o jogo? O jogo vem do latim, que significa brinquedo, divertimento, passatempo, sujeito a regras, entre outros. De acordo com Leal, o jogo é uma atividade lúdica em que crianças ou adultos participam de uma situação de engajamento social num tempo e espaço determinados, com características próprias, delimitadas pelas próprias regras de participação na situação imaginária. Então, nessa situação do jogo, o jogo ele é uma atividade, um momento, uma estratégia de ensino em que o professor utiliza desse material, desse recurso para facilitar a sua aula. Só que jogar por jogar não indica aprendizagem. Jogar é aprender alguma coisa. A partir daquele jogo tem um fundo, um objetivo, uma situação em que você quer gerar no raciocínio lógico, na forma de pensar, na maneira de agir entre alunos e professores, ou entre alunos e alunos. Esse jogo ele tem que ter uma objetividade, tem que ter clareza, tem que ter um recurso apropriado para aquele grupo o qual está inspirando ali a utilização daquele material didático. Assim, os jogos pedagógicos são excelentes recursos para desenvolver conceitos e conteúdos de forma sociável, lúdica e possibilitam a junção de 3 fatores importantes: a motivação, a ilustração do conteúdo e os aspectos atitudinais. É lógico que o jogo vai facilitar na motivação do aluno. É lógico que o jogo vai facilitar na movimentação, na dinâmica da sala de aula. Entretanto, tomar uma atitude diante do jogo é tomar espaço para respeitar o colega, é tomar espaço para aprender, para ter postura diante de uma situação diversa. Para isso o jogo serve. Essa atitude, ela é uma atitude também para você ter momentos de pensar: agora eu estou jogando, agora eu estou aprendendo. Então os alunos da EJA, eles precisam perceber que não é só jogar, é jogar para aprender. Os recursos, de certa forma, eles se apresentam para facilitar. Então, os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro de um contexto do aprendizado. Um dos recursos básicos que importante, para construir a autoconfiança do aluno. Existem vários tipos de jogos. Jogos de memória, jogos de raciocínio lógico, jogos de passatempo e jogos construtivos. E eles geralmente são realizados em grupo. E essa realização em grupo vai facilitar o aluno entender o seu espaço de aprendizagem, a sua forma de pensar e o respeito ao próximo.
Existem alguns momentos em que os alunos se sentem assim individualizados no aprendizado e o jogo vem facilitar essa interação. Nós temos aqui alguns links que podem ajudar vocês, disponibilizado no AVA, a pensar sobre os jogos e o que isso traz. Então é importante você selecionar os instrumentos ilustrativos de forma adequada, pensar nesses instrumentos e manipular de forma adequada para que atenda às suas necessidades. Pensar também da forma de evitar erros. E esses erros podem ser evitar as informações escritas inadequadamente, procurar harmonizar imagens e textos, evitar cores claras nos textos de fundos escuros, informar apenas o essencial, dimensionar o tamanho do recurso visual ao ambiente onde está evidenciada a informação e adequar o tempo e espaço da informação. Assim, sobre os recursos audiovisuais ou recursos didáticos, é exatamente o que nós vamos nos aprimorar para utilizar o recurso numa boa aula, de forma dinâmica e de forma que atenda às necessidades do aluno. Muito obrigada, nós vamos continuar essa discussão na nossa próxima aula.